Fala, meus queridos, tudo certo? Uma coisa que eu tava pensando esses dias é em relação à diferença que existe entre pessoas que usam Deus como um fim e Deus como um meio. É bem interessante que quando a gente para pra pensar no relacionamento que uma pessoa tem com Deus, a gente pode ver esse relacionamento de duas formas. Um relacionamento no qual as pessoas elas analisam a vida delas como forma de se ir até Deus, tá? Ou a pessoa analisa Deus como uma forma de alcançar aquilo que elas querem para a vida delas. E cara, isso para mim é muito relevante. Isso para mim é muito relevante porque isso muda 100% a forma de relacionamento em si, sabe? Isso aí, claro, eu tô colocando Deus aqui no meio, mas pode ser qualquer coisa. Você pode usar a sua família como uma forma de base para que você faça outras coisas, ou você pode usar as outras coisas, seu trabalho e etc, como forma de proporcionar prazer para sua família, para trazer conforto para sua família. E essa diferença de usar algo como um fim, de ter algo como um fim ou ter algo como meio, é algo que tem bastante risco, sabe? Porque muitas vezes a gente pode acreditar que nós possuímos uma fé em Deus, quando na verdade essa fé ela acaba sendo distorcida. Cara, eu vou dizer aqui a verdade, é que na minha percepção, a fé em Deus como um meio, ela é bem egoísta. Ela é uma visão meio, cara, desculpa a palavra, mas é uma visão escrota em relação a Deus. Porque é como se Deus fosse um chat GPT super potencializado que ele me auxilia naquilo que eu preciso. Quando na verdade eu percebo que, cara, Deus ele não é uma peça, Deus ele não é um instrumento, Deus ele não é uma ferramenta para que você faça algo. Deus não é algo que você pode, tipo um gênio da lâmpada que você esfrega para que realize os seus sonhos, os seus desejos. Eu vejo que existe um relacionamento com Deus que ele é muito além disso. Ele ao mesmo tempo que sim, ele consegue nos proporcionar qualquer coisa que nós precisamos, sim, ele consegue fazer isso. Ele, usado dessa forma, é como se você estivesse usando ele da forma incorreta. É como se você não tivesse entendido quem ele é de fato. Porque você usar simplesmente uma ferramenta, não entendendo que na verdade essa ferramenta é aquilo que te traz um propósito de vida, é você literalmente não saber aquilo que você pode usufruir de algo. Porque Deus, quando você para pensar em Deus, Deus ele é o ponto máximo de tudo que existe no universo. Ele é o ponto máximo de tudo. Mas só que não somente como uma forma de te auxiliar dentro de algo, ele é aquilo pelo qual a sua vida pode se basear em cima disso. E se baseando em cima disso, você não precisa se tornar um religioso escroto que fica só pagando moralismo para as pessoas. Não significa isso. Mas Deus, você entendendo que ele tem a multiforme sabedoria dele, na qual ele é a onisciência, a onipresença, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, ele te auxilia dentro do seu projeto, mas ele te traz um significado muito maior. Independente do que você quiser fazer. Eu lembro de um texto que está lá em... Não vou abrir a Bíblia, mas está lá em Êxodo, quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. É bem legal porque Deus aparece para Moisés uma sarça ardente, enquanto Moisés estava cuidando ali das ovelhas. Era uma sarça, uma árvore que pegava fogo, mas ela não se consumia. Moisés viu aquilo e achou curioso, por que não estava gerando nada assim? Ele foi até ela. Quando foi até ela, Deus falou com ele, através da sarça, uma voz que saiu da sarça para ele. E, enfim, ele falou que estava chamando Moisés para libertar o povo do Egito. E em determinado momento, Moisés ele pergunta assim, tá, e quando eles me questionarem quem me enviou, o que eu devo responder? E aí Deus ele responde, ele fala o nome dele, né, que é Yahvé. São 4 consoantes que a gente acaba dando esse significado, mas é bem legal que um dos possíveis significados desse grupo ali de letras, de consoantes, o que isso pode significar é o seguinte: eu sou aquilo que você precisa que eu seja. É bem interessante porque a resposta de Deus, ela meio que é tipo um coringa, sabe? Ela chegou e falou assim, é como se ele tivesse respondido para Moisés, Moisés, o que você precisa que eu seja para que você vá? Então, deixa eu só te falar uma coisa, eu sou. Você quer que eu me manifeste como? Você quer que eu venha com pragas? Você quer que eu venha como? Com poder? Com o quê? Com o que você quer que eu venha? Como você quer que eu me manifeste lá? E dessa forma eu vou me manifestar. E a questão é a seguinte, eu vejo que Deus, ele por mais poderoso que ele seja, por mais conveniente que ele seja, dentro de qualquer situação, ele não é um gênio da lâmpada, que a gente esfrega e a gente tenha tudo que a gente pede atendido, sabe? A gente muitas vezes ora não tem esses pedidos atendidos, até muitas vezes por isso nós nos frustramos e partimos para dizer que não acreditamos mais em Deus. Não, por quê? Não, porque eu orei por uma cura e Deus não me respondeu. Se ele não consegue me responder, tipo assim, é como se Deus ele tivesse que estar ali, é tipo um saque, sabe? Serviço de atendimento ao cliente. Então, você pega o telefone e liga, não, mas eu fiz uma oração, Deus não respondeu, logo, cara, é uma visão muito escrota em relação ao relacionamento com Deus, como de fato ele deveria ser, sabe? Na minha concepção, eu posso dizer de fato que para mim é um relacionamento fake.
esse que algumas pessoas relatam ter em Deus, porque não funciona dessa forma. Se Deus ele é real, se Deus ele é todo poderoso, se Deus ele pode fazer literalmente o que ele quiser, se ao mesmo tempo ele nos ama, se ele é como uma pessoa, inevitavelmente vão ter pedidos que nós vamos fazer a ele que a resposta pode não ser aquilo que nós esperamos receber. Muitas vezes a resposta pode nem vir, e não é por causa disso que, não, então Deus não existe. Não, então quer dizer que o seu Deus é a sua vontade. Se a sua vontade não é atendida da forma que você quer, significa que isso aí não pode ser Deus para você. É uma visão no mínimo curiosa, e ouso dizer, muito equivocada e muito infantil. Tá, mas é isso. Queria trazer esse tipo de reflexão para mesmo refletir se você tem visto Deus como um meio ou se você tem visto Deus mesmo como um fim, como aquele que, na verdade, é o princípio e o fim de todas as coisas. É isso, meus queridos. Espero que isso te ajude de alguma forma. Um grande abraço.